A Batalha de Stalingrado. Em 1942, em plena invasão alemã em solo soviético, ocorreu uma das batalhas mais sangrentas e importantes de toda a Segunda Guerra Mundial e do mundo, que foi vencida pelos russos. Mas no final custou 2 milhões de mortos, sendo aproximadamente 800 mil do lado alemão e 1,2 milhões do lado soviético. Sabendo essas informações, vamos ver os antecedentes antes da batalha. Bem, durante a época do czarado russo durante o século XVI, a cidade tinha sido fundada como Tsaritin, e ela era basicamente uma grande e importante fortificação na fronteira entre os russos e os otomanos, já que a Rússia nessa época, como a gente conhece, não existia, e eles ainda estavam se expandindo para a Sibéria e os Cáucasos. Enfim, ao longo dos anos, a cidade prosperou bastante pela sua localização perto do rio Volga e do rio Don. Porém, avançando muitos anos no fim do Império Russo após a Primeira Guerra Mundial e o início da Guerra Civil Russa, a cidade virou uma cena de conflitos entre os monarquistas e os bolcheviques, sendo o comandante das defesas bolcheviques o próprio Joseph Stalin. Então, em 1925, o governo soviético, em forma de homenagem, mudou o nome da cidade para Stalingrado, grado em russo significando cidade, ou seja, cidade Stalin, sendo ela a mais industrializada da União Soviética nessa época. Então a propaganda de guerra do lado russo envolvendo essa metrópole era gigantesca, já que defender as cidades alemãs significaria defender a própria pátria e o futuro da guerra inteira, pois caso os soviéticos perdessem a cidade, isso abriria totalmente espaço para que os alemães completassem a Operação Azul, que era um plano que designava as tropas que foram repelidas da ofensiva para Moscou se redirecionassem para o Cáucaso, para obter o petróleo e recursos naturais da região e se conectar à África Corp, já que os nazistas agora precisavam derrotar muito rápido os soviéticos, pois os Estados Unidos já tinham entrado na guerra e a guerra na África continuava com tudo, e a Alemanha não tinha mais recursos petrolíferos o suficiente para continuar em uma guerra com tantas frontes, dependendo extremamente da Romênia para suprir essa necessidade.